Olá pessoal, tudo bem? Ótimo sábado para você. Talvez esteja aí saindo um pouquinho mais tarde, né? Mas não tem problema. Espero que esteja tudo bem aí. Estamos começando mais um estudo da lição, a lição 7 dos jovens e dos adultos. A lição dos jovens, o título é Circuncide o Coração. A lição dos adultos é Lei e Graça. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, o botãozinho vermelho tá aqui, o joinha também e ativa as notificações, tá bom? Lembrando que apenas a parte dos jovens está no meu TikTok, que é Maura Eduarda. E se você está no Instagram também, não se esqueça de compartilhar nos stories e mandar para alguma pessoa que você acha que pode ser útil, tá bom? Fazendo a introdução da lição dessa semana, a gente vai estudar alguns aspectos muito interessantes do livro de Deuteronômio, relacionado, por exemplo, à transformação que deve acontecer no nosso coração a partir do momento em que a gente aceita seguir a Cristo. E aí a gente vai ver de que forma Jesus e o Evangelho vão circuncidar o nosso coração, porque afinal é o tema, né? Inclusive tem até uma tirinha engraçada aí que é aparentemente uma menina, né? Que tem aquele meme, né? Que diz, você quer se apaixonar, né, minha filha? E aí aparece ela lendo o texto lá de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, então é esse amor que a gente deve perseguir e buscar, né? Então a gente vai estudar esses aspectos durante a semana. A lição dos adultos eu acho que vai ser um pouquinho mais hard, mais pesada, no sentido de conteúdo mais denso mesmo, muito importante, muitas vezes polêmico, que é a relação de lei e graça, ou seja, se nós estamos salvos pela graça, por que é importante a gente obedecer aos mandamentos? Por que é importante a gente atentar para o que a lei diz? Quais são as repercussões disso? Quais as consequências disso para a nossa vida cristã? Né? Como que é esse relacionamento, né? Se as obras não são importantes, por que ao mesmo tempo a gente tem que fazer? Isso é um esforço nosso, não é? A gente vai estudar isso durante a semana e eu convido você para participar desse estudo aqui, ok? Não se esqueça que na descrição também tem o link para você acompanhar o estudo das lições, especialmente a dos adultos, e programe-se aí para comprar o guia de estudo também no site da cpb.com.br, tá bom? Eu não faço merchan não, até porque eu não posso fazer isso, né? Não tenho tantos seguidores assim para ser tão influencer, mas eu acho legal a gente poder estudar. Eu tenho meu caderninho aqui, porque a minha lição está no aplicativo, mas eu recomendo que você também adquira a sua lição, tá certo? A gente se vê então amanhã no estudo de domingo. Até! A lição dos jovens de domingo, o título é Lembre-se, é para o coração, né? E vem falando sobre o que eu comentei ontem com vocês no sábado, sobre os aspectos que a gente vai estudar durante essa semana e como que deve ser efetuada essa mudança no nosso coração e quem é que pode fazer essa mudança, né? Então, é importante a gente entender que esse coração não é o anatômico, mas na verdade o coração tem a ver com os nossos sentimentos e as nossas vontades, ou seja, a forma como a gente relaciona com as pessoas, com as coisas, os nossos objetivos, as nossas atitudes, elas são transformadas a partir do momento em que a gente transforma também o nosso coração. Mas esse agente que eu tô falando aqui, na verdade, não é a gente, porque a gente não pode operar essa mudança, né? Porque quem pode fazer tanto querer quanto efetuar é apenas Cristo, né? Através da graça que ele oferece a todos nós. Tá certo? Então, somente a partir do momento que a gente se coloca à disposição, lembrando que nós temos o livre-arbítrio, e a gente se coloca à disposição, é que Jesus pode agir nas nossas vidas, tá bom? E é isso o que tem a ver com o título da lição do ser um coração circuncidado, ou seja, um coração novo, um coração transformado. E uma das coisas que é muito importante para isso é que nós precisamos conhecer mais a Deus. Nós precisamos
conhecer o coração de Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele. Porque a partir do momento que a gente conhece mais a Deus e conhece a forma que Ele age e tudo que Ele já fez por nós, nós vamos nos sentir atraídos por Ele. E aí Ele tem a permissão para a mudança poder começar, tá bom? Então, tudo isso, todas essas mudanças que vão ser produzidas também na forma como nós nos relacionamos com o outro. Nós vamos passar a amar o próximo, né? Tanto que nos versos sugeridos da lição de sábado, que eu recomendo que você leia, Moisés fala isso, né? Para o povo amar o estrangeiro. E a gente já comentou sobre isso várias vezes. Então, como é que eu posso amar o estrangeiro se eu não amo primeiro a Deus, né? Ou seja, como é que eu vou refletir isso nas minhas atitudes para com o meu próximo, que não precisa ser necessariamente um estrangeiro, né? É para a gente pensar. A lição dos adultos chama a lei no céu e comenta um aspecto muito importante, falando a respeito da lei moral. A lei moral ela foi criada quando? Ela foi criada lá nos 10 mandamentos, no deserto, para o povo de Israel? Ou ela já existia no momento da criação? Ou ela já existia antes da criação? E uma das perguntas que a lição vem trazendo é a respeito da queda de Lúcifer, que está no livro de Ezequiel. Ou seja, se Lúcifer já havia pecado no céu, é porque já existia uma lei a ser transgredida, né? Que é a lei moral. Ou seja, só existe sentido da existência de uma lei moral se existem seres morais que foram criados com livre-arbítrio e que podem decidir transgredir essa lei moral. Então, a lei moral, ela é muito mais antiga do que a criação. Ela já existia no céu. E Lúcifer e os outros anjos que ele levou junto com ele decidiram quebrar essa lei moral e então pecaram, né? O pecado é a transgressão da lei. Porque a lei de Deus, ela é santa, ela é justa, ela é boa e ela reflete o caráter de Deus. E o caráter de Deus já existia no céu, né? Antes da criação da terra. Então, a lei que foi expressa e escrita e sistematizada lá no deserto, nas tábuas, já existia na criação, né? Porque Adão e Eva pecaram. Se eles pecaram é porque já existiram uma lei para eles poderem transgredir, né? E eu acho que outro aspecto muito importante, além dessa questão da lei moral, né, que ela só faz sentido quando tem seres morais que têm o livre-arbítrio, que podem escolher, é que justamente o amor de Deus, ele acaba se manifestando dessa forma, né? Ele sabe que a gente pode transgredir essa lei, porque ele nos deu a capacidade de escolha, e mesmo assim ele decidiu nos criar, mesmo tendo essa possibilidade, né? E aí a gente vê que, então, a lei moral que está na Bíblia, e que existe hoje, mesmo as pessoas que não são cristãs ainda têm uma certa moralidade, né? E tem princípios que consideram importantes. Tudo isso só existe porque existem seres morais que têm liberdade moral para escolher ou não respeitar e seguir essa lei. A lição dos jovens, então, de segunda, dia 8, tem o título de circuncisão interior, né? A gente tá vendo que durante essa semana, no estudo 7, o título é Circuncide o Coração, e a gente está estudando os aspectos do que significa ter o coração circuncidado. Ou seja, claramente isso é um sentido metafórico, né? E a lição, ela vem trabalhando, no estudo de segunda, do relacionamento entre amor, obediência, cumprimento da lei e dos estatutos. Porque muitas pessoas podem pensar que você ser obrigado a cumprir a lei é algo que tira a graça de Cristo, né? Então, tem algumas religiões, como por exemplo os judeus, eles acreditam muito no mérito das obras, porque obviamente eles não acreditam no sacrifício de Jesus. Então, para eles não tem graça, eles ainda estão esperando o Messias. Mas para nós que acreditamos que o Messias já veio, inclusive morreu por nós para pagar essa conta, é muito importante que a gente entenda
a questão da importância do porquê cumprir os mandamentos. E a lição vem falando que a primeira coisa que é muito importante é que nós o façamos, nós cumpramos os mandamentos em resposta ao amor de Deus ou por amar a Deus. Mas como é que você ama uma pessoa? Você ama uma pessoa quando você tem um relacionamento com ela. E como é que você tem um relacionamento com ela? É conversando todos os dias, em todos os momentos, né? Pedindo ajuda, pedindo conselho, conhecendo mais aquela pessoa, né? Através da conversa. Se a gente for transportar isso para o nosso relacionamento com Deus, como é que a gente conhece mais a Deus? A gente conhece mais a Deus através da leitura da sua palavra, da Bíblia. A gente conhece mais a Deus através da oração e dessa interação, dessa conversa que nós temos com Ele. E aí a gente vê a manifestação dele nas nossas vidas. E aí, da onde que vem a obediência? É aí que tá. Você vai obedecer não porque você tem que obedecer, mas porque você o ama. Você é tão grato por tudo que Ele fez por você que você vai fazer o que Ele pede, né? Lembrando que Deus, aqui em Deuteronômio, né, Moisés pede ao povo que cumpra os estatutos porque é para o bem deles. Então, a gente deve obedecer a Deus porque é para o nosso bem. Mas essa obediência, ela tem que estar enraizada no amor que nós temos por Deus. Isso mostra que o nosso coração foi transformado. Isso mostra que o nosso coração foi circuncidado. E é basicamente esses temas aí que a lição vem trazendo na lição, no estudo de segunda. A lição dos adultos, o título é A Lei em Deuteronômio, né? E a lição vem falando também essa semana, né, sobre lei e graça, e é bastante similar, ou seja, o livro de Deuteronômio, ele tem várias instruções para o povo porque eles estavam prestes a entrar em Canaã, né? E Moisés reforça essa questão da obediência, que a lei, a obediência à lei era crucial para o povo de Israel, inclusive era parte da aliança do povo com Deus. Ou seja, Deus promete abençoar o povo, fazer com que eles fossem bem-sucedidos, abençoados, prósperos, mas Deus pede a obediência, tá? Lembra que isso é um acordo e tem que ter o cumprimento das duas partes. Deus sempre cumpre a dele. Naquele momento, Moisés estava lembrando o povo de que eles também precisavam cumprir a parte deles num acordo, tá bom? E vem o mesmo conceito que eu comentei agora na lição dos jovens, ou seja, em resposta à graça, ao amor e tudo que Deus havia feito por aquele povo, nas coisas inimagináveis, coisas que o povo não merecia. Em resposta a essa graça, né? Porque graça é isso, é quando você recebe algo que você não merece. Então, em resposta a essa graça, o povo deveria cumprir os mandamentos. E não é diferente com a gente agora, né? Na Bíblia, tá ali que uma das marcas do povo de Deus, não só no fim dos tempos, mas ao longo da história, é um povo que vai guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Perceba a importância de obedecer à lei que a gente vê expressa aqui, em resposta a essa graça, né? Em resposta a esse dom imerecido que foi nos dado por Jesus na cruz. Vamos falar então, lição dos jovens, terça-feira, dia 9, graça, graça mais graça, e vem retomando o assunto que a gente já estudou ontem, né? A lição de ontem foi circuncisão interior e mostra a importância da obediência à lei, e aqui vem falando que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o tema do livro de Deuteronômio é graça, né? Porque Moisés vem retomando várias situações e tudo que Deus havia feito pelo povo e um favor, bênçãos que o povo não merecia. Isso basicamente é a graça, né? E é importante que a gente reforce isso porque muitas pessoas acabam criticando o Velho Testamento porque é um Deus muito sanguinário, né?
que vinga e que pune, etc. Mas quando a gente para olhar direitinho, a gente vê que, na verdade, isso aqui é o reflexo do amor de Deus pelo povo. Tudo começa pelo amor. Amor não só pelo povo de Israel, mas Deus também demonstrou amor pelas outras nações, né? A gente é acostumado a ver com o povo de Israel porque foi o povo escolhido. Não porque eles mereciam, né? Porque eles não mereciam coisa nenhuma, mas porque Deus havia escolhido esse povo através de Abraão, feito uma aliança com Abraão, e aí ele usaria então esse povo, essas pessoas, essa nação, para aí sim levar as boas novas do evangelho para todas as outras nações que estavam ao redor. É por isso que Deus ele reforça o fato de que o povo deveria amar e cuidar dos seus estrangeiros, amar e cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Eles deveriam mostrar esse cuidado porque era Deus agindo através deles para alcançar essas pessoas, né? E a gente vê que Deus também nos dá essa missão. Ele nos diz que nós também devemos ter essa mesma compaixão com as pessoas que não o conhecem ainda. Ou seja, muitas vezes Deus quer atuar naquela pessoa, quer abençoar aquela pessoa e Ele nos usa para fazer isso. E eu achei muito interessante esses aspectos aqui. A lição dos adultos, o Letov Lak, para o seu bem, a lição começa falando dessas coisas que eu citei aqui, né? Que muitos céticos aí, estudiosos, acabam falando que o Velho Testamento e o Novo Testamento são diferentes, até parece que são dois, né? Porque no Novo Testamento Deus é amoroso, é compassivo, abençoa, cura e etc. E no Velho Testamento Deus manda entrar, conquistar, matar todo mundo, se vingar, punir, né? Como se fosse um Deus mimado que não fica feliz só porque o povo desobedece, etc. A gente já tem visto ao longo das últimas semanas que isso não é verdade, né? Inclusive aqui em Deuteronômio 10, no verso 12, olha só que interessante, né? Moisés começa assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, da tua alma. Primeiro é o quê? O amor. Agora ele vem falando: para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o quê? Para o teu bem. Então, quando Deus ele pede para que a gente cumpra os mandamentos, os estatutos, ou faça a vontade dele, é porque isso é para o nosso bem. Por que que ele pede? Porque era para o bem do povo, porque através disso Deus iria abençoá-los, né? Então, a gente pode considerar a lei de Deus, eu achei muito interessante essa imagem, como uma rede de proteção, uma barreira de proteção. A partir do momento que a gente cumpre a lei, a gente obedece a Deus, nós estamos protegidos não pelo cumprimento em si, mas porque isso mostra que, de uma certa forma, Deus tem trabalhado em nós, que nós escolhemos servir a Deus. E se a gente for parar para pensar, gente, na lei, o papel da lei é realmente esse, né? É proteger a gente. Então, quando fala não matarás, você tá se protegendo de sofrer as consequências e protegendo a outra pessoa que ela não sofra, né? Quando fala para honrar o pai e a mãe, é porque entende que essas pessoas são mais experientes, passaram pelas mesmas coisas que você, por isso merecem respeito e por isso são dignos de que seus conselhos sejam ouvidos, por exemplo. Então, quando a gente vê Deus criando essas leis de diversas áreas, especialmente quando o povo estava no deserto, a gente vê que Deus também estava usando essas leis para nos proteger. Então, é para o nosso bem. A lição dos jovens, então, com o título Momento Hipertexto, tem a palavra-chave o coração, e eu coloquei algumas outras palavras ao redor. Eu sempre coloco amor, porque eu acredito que o amor é Deus, então Deus tem que estar presente em todos esses conceitos. Então eu coloquei amor.
Coloquei entrega porque a gente precisa decidir, decisão é outra palavra que eu coloquei, a gente precisa decidir entregar o nosso coração a Deus, tem que ser uma decisão racional e não movida por emoção, né? Para isso, a gente precisa se arrepender, arrependimento foi outra que eu coloquei, se arrepender das coisas que a gente fez de errado no passado, né? Por causa dessa entrega, a gente precisa crer que Cristo nos dá a salvação e aceitar essa salvação. A gente também, a partir desse momento que a gente se entrega, a gente precisa criar um relacionamento com Deus, um relacionamento com Cristo, através do estudo diário, da comunhão, da oração. E aí, consequentemente, esse relacionamento vai produzir frutos, que é a obediência, ou seja, eu vou cumprir os mandamentos, os estatutos, porque essa é a vontade dele para a minha vida. E, consequentemente, então, eu tenho a última palavra, que é a transformação. Meu coração vai ser transformado, que é o sentido de circuncisão que a lição vem falando, né? A lição dos adultos é Escravos no Egito, e a lição ela vem fazendo um paralelo com dois aspectos. O primeiro é que o livramento do povo de Israel do Egito é um paralelo com a salvação e a morte de Cristo e a libertação que ele nos deu do pecado, né? Deus retira o povo de Israel do Egito depois de 400 anos, opera milagres enormes através deles, faz o povo passar em seco pelo mar, ou seja, são mais 40 anos do deserto. Então, são favores que o povo não merecia, mas pela graça Deus os abençoou, tá bom? Lembrando que, por exemplo, os egípcios que rejeitaram essa salvação, né? Lembra que eles tiveram 10 oportunidades, porque foram 10 pragas, eles rejeitaram, e aí então eles sofrem essas consequências, morrendo então, no caso o exército, né? Quando o mar fecha e eles ficam ali no mar, tá bom? Outra coisa importante é o paralelo que a lição faz com o quarto mandamento, porque a gente tem a tábua dos 10 mandamentos fazendo a associação com o pedido de Deus para que a gente guarde o quarto mandamento, o sábado, relacionando com a criação, porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra. Só que aqui em Deuteronômio, Moisés, na verdade, Deuteronômio 5, Moisés ele faz uma associação não mais com a criação, né? Não que isso não havia sido correto. Na verdade, ele expande esse significado para a realidade do povo ali, ou seja, lembrem-se de guardar o sábado, porque foi esse Deus, porque o Senhor tirou vocês da terra do Egito, né? Ele operou esse milagre por vocês. Então, em retribuição a esse favor imerecido, lembrem-se do sábado, guardem o sábado. Então, é algo que Moisés ele expande aqui, e é interessante que isso também, o quarto mandamento também passa a ter esse significado de redenção, né? Significado de salvação, porque ele também está ligado, além do início da criação, também com a salvação do povo de Israel do Egito, e isso reflete com a nossa salvação através da graça, que é um favor imerecido, que nós recebemos através do sacrifício de Jesus, e nós devemos apenas aceitar. Aceitando, nosso coração vai ser transformado a partir do momento que a gente tem um relacionamento com Ele, que a gente convive com Ele, que a gente conversa com Ele, que a gente divide nossos momentos do dia com Ele. E o amor que a gente vai desenvolver vai ser tão grande e tão intenso que a gente vai querer obedecer, porque a gente sabe que Ele só quer o melhor para nós, né? Então, é um conceito realmente muito importante e liberta a gente de muitos fardos, né? Que a gente pode carregar durante a vida, quando a gente pensa que a gente tem que guardar o sábado, que a gente deve guardar os mandamentos, por exemplo, porque a gente tem que guardar, porque se a gente não guardar, a gente não vai para o céu, né? Isso é salvação por mérito, e a gente não tem mérito nenhum, né? Então, é um conceito muito bonito, né? É muito bonito isso aí, me toca bastante. Amor e justiça entrelaçados, dia 11/11. Enfim, a gente tem visto que essa semana, tanto a dos jovens quanto dos adultos, tem trabalhado a questão da graça, da lei, né?
por que que é importante obedecer à lei, o que que significa essa obediência. E aqui, na parte dos jovens, vem reforçando esse conceito mais uma vez, né? De que antes da obediência vem primeiro o amor. E não o nosso amor, mas o amor de Deus por nós. E em resposta a esse amor, então, nós amamos a Deus pelo sacrifício do seu Filho e por tudo que Ele tem feito por nós, né? Então, antes da obediência vem o amor. E aí, a partir do momento que o nosso coração está transformado, então a gente vai ter os frutos, né, de um coração circuncidado e de um coração que aceitou a salvação. E aí também vem falando que, como a gente já comentou nos outros dias, que esse amor ele vai extrapolar, ele vai transbordar para as pessoas que estão perto de nós, especialmente os mais vulneráveis, porque para nós todos somos iguais. Né? Nós não somos especiais porque nós já fomos salvos ou porque você é da denominação X ou da denominação Y, etc. Mas nós somos especiais porque nós fomos salvos por Cristo. E não só pessoas de um grupo específico, mas todos, até mesmo aquelas pessoas que são negligenciadas, até mesmo aquelas pessoas que são objeto de preconceito, até mesmo as pessoas que estão marginalizadas, necessitadas. E Deus nos usa para atingir essas pessoas. Então é por isso que nós temos o dever de cuidar das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Esse é o nosso chamado. Adultos, não é por causa da sua justiça. E aqui, a lição dos adultos vem falando em Deuteronômio 9, eu queria só citar 2 versos importantes aqui de Deuteronômio 9, que é aqui o verso 4, diz assim, Moisés lembrando os israelitas que Deus estava sempre presente para eles, né? E reforçando também esses pontos que eu comentei agora na lição dos jovens, mas agora na dos adultos. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a terra. Mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. Ou seja, os meus méritos, a minha justiça, ela não tem mérito suficiente para conquistar nada diante de Deus. Porque nada do que a gente for fazer realmente significa algo, tem mérito, vale de alguma coisa. Nós somos pecadores, nós somos impuros, nós somos falhos. Deus é santo, Deus é perfeito. Jesus passou pela terra, Ele é perfeito, Ele é santo. Nós não. Então a gente nunca vai alcançar a nossa salvação pelas nossas obras. É isso que Moisés está falando aqui. Vocês não estão entrando nessa terra porque vocês são justos, mas porque Deus vai usar vocês para levar justiça àquela terra. E justiça de algumas formas. A primeira é realmente levar o juízo, né? Porque eram nações idólatras que já haviam tido oportunidade de aceitarem e de ouvirem falar de Deus e rejeitaram. E justiça no sentido de que eles iam levar a mensagem do Evangelho, eles iam levar a Deus para essas nações que estavam ao redor e as pessoas teriam oportunidade também de se converter porque veriam a grandiosidade do Deus de Israel. Então é isso que Moisés está falando aqui, que não é pela sua justiça, mas é por aquilo que Deus pode fazer através e por meio de vocês, né? E a lição ela vem reforçando que a mesma coisa que eu comentei na lição dos jovens, as minhas obras não podem produzir a minha salvação. A salvação é apenas pela graça, é um favor imerecido. Eu sou pecador, não mereço de nada. E aí no comentário de Ellen White, algo bem interessante, a Ellen White vem falando que os anjos, por exemplo, não precisam de graça. Porque os anjos, eles são perfeitos, eles não cairão em pecado, então não tem por que eles precisarem ou experimentarem a graça, porque eles não precisam. Nós é que precisamos desse favor, apesar de não merecer, porque nós somos os pecadores, né? Eu achei esse comentário bem interessante da parte aí do comentário de Ellen White, tá bom? O estudo de sexta, com o nome consagração, vem chamando a atenção para o ponto de que
O amor, ele não tem significado se ele não se materializa em ações, né? Então, quando a gente diz que ama o outro, mas a gente trata mal, a gente desrespeita, a gente não se preocupa, isso não é amor, né? Então, quando Deus, ele pede para nós o amarmos, a materialização desse amor vem na obediência. Outra coisa importante também é que quando nós amamos a Deus, nós vamos materializar esse amor na obediência, mas também no cuidado com o próximo. Então, o texto ali da comunidade chama atenção que, por exemplo, lá a palavra amor, né, lá no 1 Coríntios 13, que é um capítulo famoso, que fala que o amor tudo sofre, tudo suporta e etc, etc. Diz que a palavra amor está ligada a ações, né? As palavras que são usadas a seguir para descrever esse amor são verbos, né? E verbo a gente sabe que está ligado à ação. Não é um sentimento, se você ama, você vai se sentir bem, tranquila, plena, feliz. Sim, isso faz parte, mas naquele contexto, isso tem mais a ver com o fato de que você expressa esse amor a Deus em ações para com o seu próximo e também para com Deus, né? Então, é muito interessante a gente ter essa perspectiva, né, de que o amor, ele também é ação. E eu acho que esse é um conceito importante não só para o nosso relacionamento com Deus. E aí que vem esse esquema da obediência, né? Não é o legalismo, não é você fazer porque está escrito lá, mas é você fazer porque Deus te ama tanto, que Ele deu o único filho dele para nos salvar, que o que é? O que assim, o que custa a gente obedecer, né? É uma resposta a esse amor. Aí o outro ponto também é em relação ao nosso relacionamento com o próximo, né? Então, como é que nós estamos tratando o nosso próximo quando a gente diz que o ama? A gente o respeita, a gente o acolhe, a gente o ouve, a gente se preocupa, a gente é atencioso, a gente é bondoso ou não, né? Então, acho que isso é importante para a gente pensar. A lição dos adultos do estudo adicional chama a atenção para a questão do legalismo. Como é que eu diferencio o legalismo de obediência? E eu vejo que esse assunto está muito ligado com a questão que a gente acabou de falar sobre a questão dos jovens. Eu acho que quando a gente tira o foco do outro, né? O cumprimento dos estatutos e das leis vira mero legalismo. Quando a gente lembra dos fariseus que Jesus criticava, né? E etc., porque eles davam as suas ofertas para mostrar para os outros que eles estavam dando as ofertas. Eles cumpriam o sábado para mostrar para todo mundo que eles estavam cumprindo o sábado, né? E aí, quando Jesus, os discípulos estão ali coletando as espigas no sábado, ou quando Jesus diz que a única moeda daquela viúva vale muito mais do que o monte de dinheiro que os fariseus estavam dando de oferta, a gente vê que o que importa mesmo é que a nossa obediência tenha significado e venha desse amor. Porque cumprir os mandamentos por cumprir não tem valor nenhum. Né? Então, quando a gente enxerga o próximo, aquelas pessoas que estão perto de nós, como humanos, né? E Deus nos usando como instrumento para agir na vida daquela pessoa, eu acho que aí vai ser obediência mesmo e não vai ser legalismo. Tá bom? Então, pessoal, terminamos mais uma semana, lição 7, e a gente se encontra amanhã, no sábado, na introdução da lição 8. Até!